Ontem anunciou o zagueiro Jair, que veio do Santos, aquela negociação que envolveu também o Tiquinho Soares, mas ele está com a seleção brasileira no sub-20 sul-americano. Então, com isso, só se reapresenta depois do dia 16. Só se apresenta depois do dia 16. O Botafogo tem problemas para esse clássico contra o Flamengo amanhã, na zaga e no ataque. O Bastos se machucou contra o Nova Iguaçu logo aos 3 minutos, sofreu um trauma no joelho e o Arthur, sozinho, acabou também lesionando a coxa esquerda. 2 problemas para esse clássico diante do Flamengo, até porque o Halter, que vinha sendo utilizado quando o Bastos estava fora, acertou com vitória. Então teria o David Ricardo, que foi contratado. Acontece que ele foi inscrito só depois, até estreou contra o Madureira, mas não pode jogar porque essa é uma rodada atrasada do Campeonato Carioca. E aí ele poderia, de repente, improvisar o Danilo Barbosa ou colocar o jovem Serafim, isso o técnico Carlos Leiria. E lá na frente, a dúvida no ataque é se o Lobato, jovem de 18 anos, vai substituir o Arthur ou até o Yarlin, que também tem 18 anos. Então, problemas para essa partida e o Botafogo ainda de olho no mercado. O Rollheiser estava na mira do clube, mas o Santos acabou aí negociando com esse jogador. E aí até fica essa questão, será que o Botafogo volta a negociar com o Bitelo? Mas o clube já tinha desistido dessa contratação e dificilmente, então, o Bitelo vai acertar com o Botafogo. E para a gente fechar, o Santi Rodrigues, do New York City, segundo a jornalista Raíssa Simplício, ele gostou da proposta do Botafogo, então as conversas seguem. É isso então, Botafogo sem técnico, ainda sem reforços importantes ali para frente, sem peças também no banco de reserva, então fica... porque muitos foram negociados, como o próprio Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, e aí fica toda essa questão e o torcedor botafoguense já apreensivo e vai perdendo a paciência. Mas para o Botafogo, Bruno, Mari, a temporada começa mesmo só em abril, tá? Que aí tem Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Esse é o foco do Botafogo em 2025. Eu volto com vocês. É o que todos os treinadores estão falando e não convencendo nenhum torcedor. E só um que vai ganhar cada título, né? Ah, mas tira a Beta da tela também. Pedir notícia boa, não trouxe nada. Nada, só agravou a crise. Hein? Olha lá, ó, olha só, tropeços e cobranças. Fala pessoal, beleza? Tô aqui interrompendo rapidinho. Vamos falar aqui sobre como você pode ajudar o canal, tá? Já boto o react aqui. Deixa o like pro YouTube entender, pro algoritmo entender que esse conteúdo é bom e mandar mais botafoguenses, mais alvinegros que podem gostar do conteúdo e fazer parte aqui da família como nós. Comenta o que você tá achando do Botafogo, do Textor, a atuação dele nesse começo de ano. Tá satisfatória? Tá abaixo do esperado? Como é que tá? O que você tá achando? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tá pingando aqui todos os dias sobre o Botafogo no canal. Compartilhe o link com amigos que não conhecem ainda do nosso trabalho, tá? E tem as formas de ajudar o canal, que são grátis, já falei, e tem as pagas. Temos 4 planos de membros. Temos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, né? Cabe em todos os bolsos, tem para todos os gostos. Isso ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e o fluxo de trabalho intenso que a gente faz todos os dias com muito conteúdo sobre o Fogão. Somos o canal no mundo que mais posta horas de conteúdo sobre o Botafogo por dia. Então, é difícil de fazer, dá trabalho, é caro, dê essa moral pra gente, tamo junto sempre. Vamos partir para mais reacts aqui e no final do vídeo a gente conversa de novo. A contratação do zagueiro Jair, enfim anunciado, né? O zagueiro que vem de transferência definitiva junto ao Santos até 2028, final de 28. Ele se destacou na base do Santos, Copa São Paulo, enfim. Já desembarcou no Rio de Janeiro para os exames médicos e ainda não há uma data confirmada para apresentação para a imprensa, entrevista coletiva, enfim. Foi um imbróglio grande essa história do Jair, essa ida do Jair para o Botafogo, né? Primeiro sai a notícia de que ele não gostaria, pensava até em proposta de fora, aí ok, faz o negócio. Depois havia essa coisa de que o Jair queria voltar, muito por conta do momento do Santos, Neymar e tudo mais. Agora, oficial, Botafogo anunciando a chegada do zagueiro. Acho que é uma bela contratação, né? O Botafogo internamente tem muita confiança no potencial do Jair, encara com um atleta com possibilidade de vestir camisa de seleção brasileira principal, ele já está presente, né, no Sul-Americano.
lá com o Ramon Menezes, e acho que é um jogador, né, interessante, bom porte, seguro, tem um bom passe. O Botafogo fez movimentos, para mim, acertados na zaga. Tudo bem, perdeu o Adrielson, que era um cara importante ali na rotação, mas ele tem uma dupla de zaga muito bem estabelecida, com Bastos e com Barbosa, e ele conseguiu rejuvenescer as opções de banco. Porque chegou primeiro o David Ricardo, outro jogador com potencial que veio do Ceará, e o Jair. Então, acho que é uma negociação que faz muito sentido dentro do que é o projeto do Botafogo, né? Um jogador para ser lapidado, para dar um retorno técnico e para dar um retorno financeiro, pensando aí no Grupo Eagle. 19 anos apenas, né? E tudo que foi essa negociação, né, Dom? Que às vezes o torcedor pode até... Valia a pena tanto esforço do Botafogo para tentar trazer o Jair, mas acho que tem muito isso do que o Fernando fala, né? De que o projeto esportivo e também de negócio do clube. E eu acho, assim, até estendendo nessa questão, para mim faz sentido para todas as partes essa negociação. Para o Botafogo, tendo o perfil de contratação, de identificar o mercado, de um jovem jogador com potencial e que vai chegar também numa situação totalmente sem pressão, no sentido que ele não vai ter que chegar e já ser titular absoluto, não, que você já tem uma dupla consolidada de um clube vencedor, então ele vai poder ser inserido aos poucos, mas com a saída do Adrielson, então não é um cara que chegaria para ser terceira opção no banco de reserva, muito pelo contrário. Então acho que ele vai ter minutagem, mas num ambiente bastante favorável. Então para ele para o Botafogo é interessante, para o Jair, acho que chegando num clube vencedor com toda essa realidade vai ser interessante para o desenvolvimento do jogador. Para o Botafogo não só retorno técnico, mas até pela idade de uma possível revenda. E para o Santos, no momento em que volta para a Série A, fazendo os investimentos que precisava fazer, mudando bastante o elenco, financeiramente era algo interessante. Então eu vejo essa negociação acabando sendo interessante para todas as partes. Também temos Campeonato Paulista hoje, para fechar a rodada do fim de semana. Tem os gols do Botafogo, os gols não, né? Do Madureira, que venceu o Botafogo por 2-0. Vitória cachapante, Berna. Tudo bem que o Botafogo é esse time alternativo em campo, mas não pode, né? Não pode, Isa. Foi um vexame. Aliás, mais um do Botafogo, né? A questão do Botafogo, para mim, é muito clara. O John Textor encara o campeonato estadual como uma pré-temporada, né? Foi assim no ano passado e tem sido assim nesse ano. Mas demora. Já que... Tudo bem, vamos entender que na cabeça do John Textor trata-se de uma pré-temporada e é legítimo ele achar isso. Mas então por que não usar para se preparar? Para trazer um técnico? Fala-se em Roberto Mantini agora. Sim. Pô, mas que o Roberto Mantini foi campeão europeu pela Itália em 2021. É um técnico bem ok. Bem ok. Né? Já tentou o Vasco, né? que é o técnico Vasco, do Santa Clara. Tentou o Rafa Martínez. O Rafa, ainda bem que não veio, Rafa Benítez. Rafa Benítez. Ainda bem que não veio para o torcedor do Botafogo. Já é a segunda vez que o nome do Rafa Benítez aparece no mercado brasileiro. Apareceu no São Paulo. Exatamente. Né? É um horror. Para quem não lembra, o Rafa Benítez foi o técnico do Chelsea na derrota pro Corinthians no Mundial e era o técnico do Liverpool quando o São Paulo ganhou o Mundial em 2005. Ele precede o Zidane no Real Madrid. Vamos conferir a contratação que o Botafogo anunciou hoje. Jair, ex-zagueiro do Santos, assina contrato até o fim de 2028. Ivan, cadê aquela cavalaria que o Textor prometeu? Ele falou que até abril chega, mas pelo que a gente está vendo, não há muita confiança. Com Alexander Barbosa e Bastos, ele não joga, Jair. Eu também acho. Para mim, essa dupla foi a melhor, assim, de 2024. E esses caras em forma, para mim, vão jogar muito novamente. Vamos para um rápido intervalo aqui no Bola Rolando. A gente já volta com mais para você. Fica aí. Por aqui só se fala em Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista. E quando o assunto é clássico, no Rio de Janeiro tem partida atrasada e não é qualquer jogo. Flamengo e Botafogo se enfrentam. O Mengão de Felipe Luiz pode ter novidades do time titular e o Botafogo tem problemas na escalação. O Campeonato Carioca reserva um clássico para o meio desta semana. Flamengo e Botafogo entram em campo em uma partida atrasada da 7ª rodada, além dos 3 pontos. Esse duelo representa muito para a tabela de classificação. Do lado do Flamengo, a situação é um pouco mais confortável. Com 14 pontos conquistados, o rubro-negro está no G4.
e, se vencer, assume a liderança do campeonato. Para isso, no entanto, o técnico Felipe Luiz terá um problema. O lateral esquerdo Alexandro, que foi substituído no início do jogo contra o Fluminense, teve constatada uma lesão de grau 1 na coxa esquerda e fica fora tanto do duelo diante do Glorioso, como também contra o Vasco, que acontecerá no próximo final de semana. Ayrton Lucas será o seu substituto. Já Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram de fora na última rodada, ainda não estão confirmados. Mas a expectativa é de que eles sejam, pelo menos, relacionados para este duelo. Nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão, para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. O Botafogo está pressionado. Ainda sem um treinador, o Glorioso vem de derrota para o Madureira e precisa da vitória para entrar no G4. O time será comandado mais uma vez por Carlos Leiria. O comandante optou por mandar a campo no último jogo uma equipe reserva depois de 2 partidas seguidas com o time titular. A tendência é que, diante do Fla, ele volte a escalar os seus principais jogadores. Ainda sem um treinador efetivo, John Textor segue avaliando alguns nomes para o cargo. Quando o resultado é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Ele vem para ver esse Botafogo, ele acostumou na temporada passada a vencer, a fazer bons jogos, e isso com certeza com o tempo vai voltar a acontecer. E eu como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um outro treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho, mas baseado em tudo que eu expliquei anteriormente. Eu não tô mais aguentando, Vini. Ô, Pedrosa, mas sabe de uma coisa? Se falasse assim pra mim, olha, pra viver 24 vai ter que ser um início de 25 assim, Exato. Eu trocaria. Exato. Tá? Ano passado, o que aconteceu? Próxima estação, foi assim Botafogo, ruim também o início. Botafogo, Taça Rio. Ali, Gracinha. Depois, Campeonato Brasileiro, chinelada. Libertadores, chinelada. Agora. Olha isso, gente, que ridículo. Olha, enche a tela com essa bobeira. Sério, olha! Ai! Você... É o rolo compressor. É o rolo. O rolo compressor. Pô, eu imitei igualzinho aquele dia, cara. Nenê tirou onda. Não, Pedrosa, eu tive uma aula. Alguém no Twitter. Aula com certeza. Com o Paquito, antes do programa. Ah, é? Ele me ensinando. Passo a passo, né? E sabe o que tá no meu carro? Esse óculos, ele tá arrasado lá no meu carro. Ele tá sem alma. Ele tá assim, tipo... Deixa ele guardado. Meu Deus, o que você fez comigo? Ele tá arrasado lá, jogado lá no meu carro. O negócio foi feio ontem também. Olha. Cara, eu vou te falar, rapaz. Começou o jogo, aí reserva. Eu falei, gente, tá bom, eu tô já ficando preocupada. Tira esse negócio daqui, garoto. Quem fez essa palhaçada? Bota o nome aí. Quem é? Que isso aqui veio do telespectador. Não é possível. É? Com certeza. Parabéns pra quem fez. Montagenzinha. Eu achei que tivesse sido o nosso editor. Pé HD. É pé... No segundo gol do Madureira, ele já tava fazendo. Exatamente. Ai, sabe quem tava ontem igual o Eduardo Paz com o Maricá? A Samantha Alves. Ah, por causa do Madureira, né? Aqui, o Botafogo jogou mal, hein? Olha, foi de doer o olho. Olha, mas jogou mal. Perdeu pro Madureira, o jogo foi 2-0. O time o Madureira, né? O time da Zona Norte ainda quebrou um jejum de 5 anos sem vencer o Botafogo. 5 anos sem vencer. Venceu quando? Ontem. Rodou. O Botafogo até começou assustando em chute de Kaique. E depois com Alex Telles em 2 tentativas. Mas a resposta do Madureira foi certeira. Vagninho subiu de cabeça e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro Léo Link. O lance ainda foi revisado no VAR, que confirmou o gol. O Botafogo tinha dificuldade na criação e só levou perigo em cobrança de falta de Patrick de Paula. Já o tricolor suburbano fazia uma boa partida e quase ampliou em bela jogada de Guilherme. Kaique ainda teve chance clara para empatar e mandou para fora. Igor Jesus entrou e já teve uma grande chance, mas o goleiro Willis defendeu.
E no rebote, João Vitor isolou. A resposta do Madureira foi decisiva. Evandro fez a bela jogada, invadiu a área e mandou no travessão. No rebote, Cauã Coutinho subiu de cabeça para fechar o placar. Final, Madureira 2, Botafogo 0. Sabe que é o pior? Quando aparece essa régua aqui, ó. Cadê a minha reguinha? Eu tenho que ficar 15 segundos sustentando o comentário. Você tá rindo, Pedrosa? O pessoal tá gostando em casa. É melhor falar do verão da Rede Economia do que desse jogo do Botafogo. Foi um jogo muito ruim. E foi um jogo, Pedrosa, em que o Carlos Leiria, o treinador do Botafogo, escolheu entrar não entrar com a força máxima. O que eu acho tudo bem, né? Porque foram tantas lesões, foram o Arthur e o Bastos no último jogo, em que escolheu a força total. Sim. E que o torcedor fica até inseguro. Lembrando que o Botafogo, ainda nesse mês de fevereiro, tem 2 jogos que são representam a final da Recopa Sul-Americana. Então, exato. É um mês que ainda tem um compromisso muito importante, que vale dólar, que vale taça, que vale se emocionar. Prestígio. Então, eu imagino que tenha se pensado nisso e aí escolher. Para, gente, tira esse hino. Queremos perdoar. Escolheram, B, beleza. Só que nem o time que não é o titular mostra alguma coisa que seja positiva, que tenha uma coisa de volume, sabe, Pedrosa? Sim. Eu sempre falo aqui que, pra mim, hoje é mais importante você ter um grande técnico do que ter um grande craque. É lógico que o craque decide dentro de campo, mas quando você tem um grande técnico, ele consegue até potencializar as peças que são medianas e fazer elas se tornarem boas. Quando você tem um técnico ruim, é ao contrário. E eu não tô nem falando isso do Leiria, que pegou uma bomba, que não tá preparado. Claramente não é a mesma situação do Fábio Matias, que hoje, por exemplo, tá lá no Juventude fazendo um bom trabalho. O Botafogo, cara, a situação é muito preocupante, porque o planejamento de futebol, por mais que seu dono entenda que a temporada começa em abril, o planejamento não tá legal. Não tá legal, eu acho que o Botafogo tá perdendo tempo de planejamento, tá perdendo tempo nessa busca por um novo técnico. Tomara que venha um técnico de grande calibre para poder acertar isso rapidamente, mas se adaptar ao futebol brasileiro também não é fácil. O que aconteceu com o Arthur Jorge no ano passado é uma coisa fora da curva. O que aconteceu com os jogadores que o Botafogo conseguiu contratar também é uma coisa fora da curva, no sentido de eles chegaram, se adaptaram e fizeram o Botafogo jogar um futebol maravilhoso junto com o seu técnico. Então, assim, a temporada 2025 pro Botafogo começa preocupante. E não é por conta dos resultados do Campeonato Carioca, é pensando ao longo da temporada, a longo prazo. Você tem uma Supercopa do Brasil que foi massacrado pelo seu rival. Agora tem um jogo que não é nada fácil contra o Racing, que é um time grande da Argentina, é um time que tem pressão, é um time que tem camisa, que poderia ser mais uma taça pro Botafogo nesse começo de ano. No Campeonato Carioca, dificilmente o Botafogo vai conseguir se classificar para as semifinais mais uma vez, e tudo bem. Não quero saber de Campeonato Carioca, quero preservar meus atletas, tá ok. Mas cada vez que o Botafogo joga, é um susto. É um susto pro torcedor que cada vez mais vai ver nesse time sendo. E eu já falei aqui, eu não gosto nem de usar as palavras desmantelado. Mas o Botafogo tá sem peça de repertório no banco. O time misto do Botafogo não é nem perto do que foi o do ano passado. Então, assim, cara, é realmente preocupante pelo futebol jogado, por não ter comando técnico, pelo planejamento esportivo estar atrasado, pelos seus rivais, como Palmeiras e Flamengo, estarem também à frente, 2 passos na frente, principalmente por ter técnico. Então, o torcedor do Botafogo, que eu já vejo que não tá mais naquela lua de mel por conta do que aconteceu ano passado, tá coberto de razão. A cobrança tem que ser feita. Olha só, daqui a pouco a gente vai passar ali pro Fla-Flu também, né? Eles já falaram que não foi um jogo tão interessante assim, mas a gente vai mostrar pra vocês o que rolou, né? Uma palavra pra quem? Pra mim? Gente, mas já sabemos que tá uma palavra pra mim. A gente já sabe. E se alguém acha que não tá uma palavra, pelo amor de Deus. Ô, Venê, aí sabe o que aconteceu ontem? O quê? Qual o nome do Benjamin? Rollheiser, é isso? Rollheiser. Aí eu tava assim, ó, Pedrosa, ó. Aqui eu no sábado à noite, o Peção. Falei, já vi esse jogador aqui, ó. Melhor que o Almada. Aí ele eu só repetindo o que o Pedrosa falou. Bom de bola. Aí, ó, aqui, ó, é do Fogão. Aí ele é do Fogão, Rollheiser. Qual o nome dele? Benjamin Rollheiser. Ele tava me achando, tomando meu sol, linda, maravilhosa, com meu biquininho. Aí acordei domingo de manhã. Você veio com um negócio que, garoto? O que é? A culpa não é minha. Você que me deu a notícia. Você tem que culpar todo o planejamento do Botafogo. O que aconteceu? Mencionou aí. O fato do Botafogo não ter um treinador, obviamente, pesa na decisão do jogador.
E vamos lá, vamos recapitular. Na última vez que a gente falou sobre essa negociação, Botafogo e Santos estavam brigando por esse jogador. A proposta do Santos para o Benfica era mais vantajosa, mas o jogador queria o Botafogo. O Santos melhorou a proposta, o Botafogo também melhorou a proposta, ficou essa briga. E aí, em determinado momento, o jogador falou, beleza, eu vou pro Botafogo, deu a palavra ao Botafogo. Só que aí ele recebeu a ligação do Pedro Caixinha, que é treinador do Santos, apresentou um projeto para ele de carreira e... Nessa conversa, um dos argumentos foi o seguinte, ó, lá no Botafogo não tem treinador. Você não sabe quem será o novo treinador, se ele vai te utilizar. Eu aqui, eu tenho um projeto para você, eu vou te utilizar. Eu vou fazer você jogar dessa maneira. Obviamente que Pedro Caixinha não deve ter prometido para ele ser titular. Isso aí, acho que nenhum treinador pode fazer com nenhum jogador. Mas ainda tem o fator Neymar, porque seria leviano da minha parte dizer que isso pesou na escolha do jogador, porque não me relataram isso. Mas acredito eu que ele tenha botado na ponta do lápis. Vem cá, então na verdade, a conversa com o Caixinha, ela foi determinante para o jogador ir para o Santos, determinante, é isso? Porque antes ele queria o Botafogo. Inclusive, as pessoas que estavam trabalhando nessa operação também queriam o Botafogo. Eu falei isso aqui. A pessoa me vazou justamente por conta disso. Para, entre aspas, forçar o Botafogo a melhorar a proposta. Mas demorou? O que aconteceu com o Botafogo? Por que sábado eu estava toda animada e domingo já veio esse negócio? Ué, a decisão do jogador. A ligação do Pedro Caixinha foi determinante na decisão do... Qual o nome daquele drible que quando a bola passa por cima do adversário? Chapéu? Chama de lençol também. Chapéu, lençol. Acontece com todo mundo, Fernando. Mas sabe o que eu tô achando Aconteceu estranho? comigo Uma coisa? semana passada. Mas sabe o que eu tô achando uma coisa estranha? Foi bem nessa, parabéns. Sabe o que eu tô curiosa pra saber? Você podia pegar o teu telefone. É o Santos que tá toda hora emparelhado comigo, né? Pois, isso é até uma curiosidade. Reclamação da torcida, né? Isso é até uma curiosidade, porque o Rohraiser foi interesse do Botafogo anteriormente. Na ocasião, o Pedro Martins, que era dirigente do Botafogo, tentou a contratação desse jogador. Agora no Santos, com o Botafogo. Agora ele foi pro Santos e está conseguindo levar o jogador pro Santos. Na minha vez, ele trouxe o Emerson Rodrigues. Ele? E o Álvaro Pacheco. E caiu junto com o Álvaro Pacheco. Eu falo. Pelo menos ele voou de paraquedas com o Álvaro Pacheco. Lá ele leva o Rohraiser. Venê, então sabe quando você tá na escola, aí você estudou a beça, né? Sentou lá na frente pra mostrar que você não colou de ninguém. Aí a prova discursiva. Sim. Você bota uma resposta bonitona. Aí você foi o único que tirou 10. Aí quando tu vê um parceiro que sentou atrás de você, tirou 10 também, com a resposta igualzinha à sua. Colou, né? Pode copiar, só não faz igual. Assim, brincadeiras à parte, você, entre aspas, levar um chapéu do Santos, não é nenhum demérito, cara. A gente o Santos é um clube enorme, assim. A gente Mas o negócio é que o mundo do futebol também é enorme. Agora, pra tirar no mesmo lugar. O ponto é o seguinte, aí eu vou levantar uma outra bola. O Santos está devendo a alguns clubes por aí. Vou falar o nome, o Cuiabá, por exemplo. Aí vai lá, oferece 11 milhões de euros para contratar um jogador, sendo que nem pagou 6 milhões de reais ao Cuiabá. Esse é o tal do fair play que a gente tanto menciona aqui no futebol brasileiro. Mas ninguém Isso fala eu acho mais errado. de fair play comigo. Não fala. Ninguém coisa, fala mais de fair play. Fair play só loucura. incomoda quando o time tá gastando muito e aí ele tá sendo campeão e aí ele tá conseguindo tirar o protagonismo dos outros que só estavam. Pra quem deve, não existe fair play, né? Porque tem um monte de time aí que tá voando, que saiu da zona do rebaixamento, foi pra Libertadores, que já tá classificado no Campeonato Paulista, tá devendo todo mundo. E todo mundo deve, tá? Todos eles devem. O Vasco deve, o Santos deve, o Inter deve. O que o Inter tá fazendo é um absurdo, gente. O Inter deve ao Flamengo e ia ganhar um valor a mais na venda de um jogador, que no caso é o Thiago Maia, pro próprio Santos. Olha isso, é muita loucura. O Botafogo tomou um chapéu do Santos, né, Raíza, sobre o Rohraiser. Você tem informação sobre isso? Pois é, Elan, na verdade, né, existia essa concorrência entre o Santos e o Botafogo. O Rohraiser chegou a estar muito bem encaminhado com o Botafogo, acertaram o tempo de contrato, salário, vários detalhes, mas o John Textor segurou para dar ali a confirmação final. Ele tinha uma viagem agendada de Riad para os Estados Unidos, né? Ele estava na Arábia Saudita, e no momento que ele estava em transfer, né, em transferência, voando
o Santos foi lá, através do Pedro Caixinha, ligou para o Rollheiser, conversou com ele e convenceu ele a assinar com o Santos, tá? Então, ele que tinha uma negociação bem encaminhada ali com o Botafogo, mas estava aguardando a palavra final do John Textor, não quis esperar muito, foi convencido pelo Pedro Caixinha e vai reforçar o Santos. E aí o Textor também estava negociando com outros jogadores. Sumiu de novo teu áudio aí, Raíza. Sumiu agora. Sumiu agora teu áudio aí. Mexeu em alguma coisa aí? Não. Estamos tendo probleminha com o teu áudio aí. Mas, ô Pedrosa, seria uma boa contratação? Com certeza. O Botafogo tomou um chapéu de um bom jogador. Principalmente pela necessidade que o Botafogo tem de substituir o Luiz Henrique. Porque o Arthur se machucou. E ninguém sabe se o Arthur vai conseguir substituir o Luiz Henrique à altura. Eles são jogadores de prateleiras diferentes. Eu acho que o Luiz Henrique é jogador de seleção brasileira, podia ter pleiteado uma vaga e tudo mais. Tomou uma escolha de carreira equivocada, na minha visão. Mas o Rollheiser chegaria para justamente você ter dois jogadores que disputariam essa posição. E sempre que tem uma competição dessa no elenco, o Flamengo é um grande exemplo disso, um jogador acaba evoluindo em relação ao outro, porque os caras eles precisam jogar bem para poderem ser titulares. Então, assim, o Rollheiser ele é um jogador que joga tanto de camisa 10 quanto de ponta direita. Ele puxa pro meio, ele é canhoto, ele tem um chute bom de fora da área, ele consegue assistir também. O Santos contratou um bom jogador. Se valia isso tudo, eu acho que esse valor aí só foi chegado porque teve disputa. Botafogo e Santos. São 11 milhões de euros para um jogador que é reserva no Benfica. E não é só a reserva, ele é a terceira opção do Benfica. É uma grana muito alta na minha visão, mas é um bom jogador. E a gente falou aqui, se não está assinado, meu amigo, no mundo do futebol, não vale de nada. Palavra no mundo do futebol, ela vale até a segunda página. Se não está assinado, o que acontece é isso aí. Chapéu que o Botafogo levou e, mais uma vez, a torcida do Botafogo, ela tem que cobrar o John Textor. E não é porque, ai meu Deus, cobrar, quebrar muro, nada não. Não é nada disso. É cobrar decentemente pelo planejamento esportivo, que está sendo, na minha visão, mal feito em 2025. E eu falo isso aqui desde o primeiro programa que a gente teve aqui na Placar. O Botafogo está ficando atrás de seus concorrentes. O Botafogo está perdendo metade do time. O Botafogo não está conseguindo ter um planejamento decente por estar há quase 50 dias sem técnico. E isso, obviamente, passa pelo seu dono, que tem todos os méritos por ter conseguido conquistar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, mas a lua de mel, cara, a lua de mel acabou. Ninguém quer saber mais disso. Daqui a pouco o Botafogo vai ter uma Recopa contra o Racing, que é um time extremamente tradicional da Argentina. Jogada na Avellaneda é bem difícil, é bem complicado e nada garante que o Botafogo vai conseguir ganhar o título da Recopa Sul-Americana. Foram duas taças aí, que a gente pode dizer, jogadas no lixo. Porque o Botafogo não deu importância para a Supercopa e não está dando importância para a Recopa do Brasil, para a Recopa Sul-Americana. Por quê? Porque o Carlos Leiria é um treinador que não está pronto. E como a Raíza trouxe muito bem, o Fábio Matias é um treinador que hoje está no Juventude. É treinador de Série A de Campeonato Brasileiro, entendeu? Tem condições para isso, tem condições de fazer esse trabalho que ele fez no ano passado, importantíssimo na pré-Libertadores do Botafogo. E agora? O que é o Botafogo? Qual vai ser a cara do Botafogo? O que esse Botafogo vai dar para o seu torcedor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Raíssa vai completar. Eu só quero completar aqui o seguinte, só para você tocou no nome do Racing aí, que vai ser o adversário do Botafogo na final da Recopa no fim do mês agora. Fim de fevereiro. Dia 20 agora, já é o primeiro jogo, se eu não me engano. Pois é. Eu vi o jogo do Racing sábado à noite contra o Boca Juniors pelo Campeonato da Apertura lá da Argentina. Os caras estão embaladíssimos, ganharam de 2-0. Do Boca, jogando uma partida com imposição, com força, galera lotando o estádio. Vai ser uma pedreiraça pro Botafogo lá. Tá muito embalado no Campeonato Argentino, o Racing. Pode completar aí, Raíza, sobre o Rollheiser. Então, como essa negociação ela caiu, o Botafogo fez uma nova investida pelo Santi Rodrigues, que já era um jogador que tinha conversas com o Botafogo, mas o Textor estava ali entre um e outro, digamos assim, apesar de não jogarem na mesma ponta, é bom reforçar isso, mas envolve a questão do investimento. Inicialmente, o New York City pediu 15 milhões de euros pelo Santi Rodrigues, o Botafogo avaliou que era uma grana muito alta, ofereceu menos ali ao Benfica pelo Rollheiser, conseguiu encaminhar, mas com essa reviravolta, o Botafogo voltou as atenções para o Santi Rodrigues, encaminhou um acordo com ele e agora vai tentar fechar com o New York City. O Textor está sendo convencido a desembolsar esses 15 milhões de euros por ele. A ideia é
pagar 11 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus por metas, né? O Botafogo pretende fechar essa contratação até sexta-feira, essa informação que a gente tem. Agora, 15 milhões de euros, que foi a pedida inicial do New York City, na minha opinião, é uma grana alta, viu, Ilan? 15 milhões de euros são mais de 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, arredondando aí, 6 e pouquinho, dá 100 milhões de reais. Vale, Pedrosa? Confesso a você que eu não tenho a mínima condição de falar se vale ou não vale. O Rojas eu já tinha acompanhado, o Independente também, era um jogador que era interessantíssimo. Ele já tinha sido pretendido por times do futebol brasileiro, como o próprio Flamengo. O Vasco também ficou de olho nele, entre outros times aqui. Não foi à toa que o Benfica contratou. O Benfica tem um dos melhores departamentos de scouts aí do futebol há muito tempo. Então, assim, o Santi, eu confesso que eu não sei se vale. Agora, que é muito dinheiro, é muito dinheiro. 15 milhões de euros, meu amigo. Agora, o Botafogo tá pagando 8 milhões de euros no Juan Cruz. Deve estar tá tranquilo. Tá sobrando lá, né? O caixa tá tranquilo. Tá sobrando. Não é. Vamos falar de quem? Do Fogudo? Botafogo. Fogudo, aqui no Papo de Craque, segunda edição. Botafogo é destaque também. Fala, meu parceiro Rodrigo Brandola. Alô. Muito bem, Brenoca. A gente segue repercutindo a derrota para o Madureira na tarde de ontem, porque muitos torcedores e parte da imprensa vem criticando o planejamento que vem sendo feito pelo Botafogo nesse início de temporada. Por exemplo, contra o Nova Iguaçu, na partida anterior, o Botafogo atuou com a equipe principal jogando em Moça Bonita, um gramado completamente irregular e que foi motivo de muitas críticas por parte dos jogadores e também do técnico Carlos Leiria. Teve até nota do Alessandro Brito para a federação pedindo providências sobre o estado do gramado de Moça Bonita. Mas contra o Madureira, em Cariacica, num gramado bem melhor, o Botafogo manda uma equipe mista, composta por reservas, jogadores do Sub-20 e apenas 3 titulares. Sendo que desses 3, apenas o Alex Telles começou jogando. Igor Jesus e Matheus Martins entraram no segundo tempo. Resultado, derrota para o Madureira e a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca está ameaçada. E a gente vai ouvir o técnico Carlos Leiria, que tentou explicar na coletiva, após o jogo, como está funcionando esse planejamento, que foi traçado pela comissão técnica e pelo Centro de Saúde e Performance do clube. Planejamos bastante essa pré-temporada, porque não é uma situação simples. A gente tem que entender que é uma equipe que começou a treinar no dia 14, outros jogadores iniciaram no dia 2 de janeiro. Então nós criamos um plano para que a gente possa treinar os nossos jogadores. No primeiro momento aumentamos um pouco a minutagem de alguns deles e para que nesse segundo momento nós pudéssemos ter semanas inteiras, né, para alguns jogadores. Então, por exemplo, os jogadores que atuaram na última partida, e alguns inclusive vieram, mas não entraram, e outros tinham uma situação porque jogaram menos tempo, foi o caso do Igor, e pôde entrar com uma minutagem reduzida, assim como o Alex e Cuiabá. Nós já vimos com um plano sobre isso aí, porque a gente tem que cuidar desempenho, procurar entregar resultado e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde física dos jogadores. E, diante disso, agora a gente abre um período bom para que a gente possa treinar até o jogo do Flamengo com o pessoal que jogou contra o Nova Iguaçu, inclusive alguns que não vieram hoje. Uns estão em recuperação física do último jogo e outros já treinaram no CT normalmente. Tá aí, portanto, o Leiria explicando como está sendo o planejamento nesse Campeonato Carioca e já adiantando, né? A equipe para enfrentar o Flamengo será a equipe titular, claro, sem contar com jogadores que ainda estão se recuperando. A gente não tem informações, inclusive, como estão as situações do Bastos, do Arthur e do Vitinho, jogadores que deixaram o campo contra o Nova Iguaçu lesionados e não têm presença garantida no jogo contra o Flamengo quarta-feira. O David Ricardo fez a sua estreia ontem, jogou os 90 minutos, é uma boa notícia, pode ser que ele surja aí como a novidade para jogar na vaga do Bastos, caso o angolano não tenha condições. Só que ele joga no mesmo lado do Barbosa, resta saber se eles vão fazer essa troca ou se o Serafim será escalado ao lado do Barbosa. E por falar em zagueiro, o Botafogo anunciou finalmente a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos, que está com a seleção brasileira disputando o Sul-Americano Sub-20, contrato até o final de 2028. O zagueiro de 19 anos e 1,98 m é o principal reforço para essa temporada. Jogador muito promissor e foi titular no Santos da campanha da Série B do ano passado. Jair é a 5ª contratação anunciada pelo Glorioso. Valeu, Breno. Isso. O Jair tá até em campo ali com a seleção brasileira, né? Estamos de olho no Jair, né? Estamos vendo o Jair ali na Venezuela, né? Na Venezuela. Em Caracas, na Venezuela.
Ô, Vitor Costa, você sabe pra qual lado que joga o Barbosa? Pela esquerda. Ele fica pra esquerda, o Barbosa. Ele joga pela esquerda, ele fica pela esquerda, é verdade. Isso. Sabe, porque às vezes eu vejo ele muito pra frente, assim. Ah, cara, mas é uma questão de posicionamento. Torto ou reto? O VAR pega fácil, né? Ele joga reto. torto, joga reto, né? Entendi. O VAR, às vezes, ainda bem que a linha agora tá maior, aí esses 12 centímetros meio que compensaram. 12 centímetros não são suficientes, não. Não, ainda pega no VAR? É, pro Barbosa não dá, não, cara. Olha só, o Jair, ele vai ter que chegar pra jogar, né? A gente não sabe como é que tá a situação no Bastos. O Botafogo, Jair é a esperança, Vitor Costa? O Botafogo, infelizmente, não divulga a questão dos lesionados. A gente não sabe qual foi a lesão do Bastos. Teve gente suspeitando de uma torção simples e teve gente suspeitando de ligamento. O Botafogo simplesmente não informa, a gente não sabe. Então, eu não sou médico. Eu acho que ligamentar, eu tava no jogo, ligamentar não foi, porque senão ele tava desesperado na hora. Pareceu ser uma torção no joelho. A torção ele volta daqui a pouco. Exatamente. Se é ligamentar, ele só volta ano que vem. Eu não sou médico, gente, de novo, não sou médico, não tenho CRM, mas eu digo pelo que a gente viu na hora. Ele botou a mão na parte de trás do joelho, uma parte que geralmente os jogadores não reclamam, e depois ele saiu até andando, mancando, mas saiu andando. Se fosse ligamento, eu duvido. A gente já viu quantos jogadores saírem de maca, desesperados. A dor é absurda. Então, vamos esperar o Botafogo divulgar ou alguém conseguir apurar. Mas mesmo que seja só uma torção, vai demorar um pouquinho pra voltar à titularidade. O Jair, ele ainda tem mais 3 jogos, né? É um hexagonal. Hexagonal. Tá acabando. Já é a segunda rodada. A previsão é dele voltar ao Brasil e jogar no Botafogo depois do dia 16 de março. Meu Deus, março? Perdão. Março não. Fevereiro. Fevereiro, maluco. Rodrigo Machado. Tem mais 2 jogos. Dia 16. Esse é o terceiro jogo, né? Tem mais Faltam 2 jogos, 2. é isso. Então, cara, talvez ele volte antes do Bastos, né? Ele já volta jogando. O David Ricardo jogou pela esquerda. Não sei se foi uma questão do posicionamento do Serafim, mas ontem o David Ricardo jogou pela esquerda, que é a mesma posição do Alexander Barbosa. Então é bom. Vai ter que quebrar a cabeça. Quando o Jair voltar, vai ser bom, então. Quando o Jair chegar, né? Porque tem que chegar, é verdade. Ele ainda tá na Venezuela. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo que vai enfrentar amanhã o Flamengo. Esse time que eu não espero nada, não do time, mas do Leiria, que comanda o time, que monta o time. Você pode ter um diamante bruto na mão. Se você não souber o que fazer com ele, ele vai virar só um peso para você. Você pode ter um pedaço de ferro, de madeira, mas se tu for muito sagaz, transforma aquilo numa escultura de arte. Então, importa mais quem comanda, quem manuseia, do que em si a matéria-prima, que são jogadores. Então, o Leiria é um artesão. Ele é horrível no que ele faz. Então, ele pode ter um diamante na mão. Vai dar em nada. Não espero nada desse time com o Leiria. Então, quero apenas que não seja goleado pelo Flamengo. Porque se ganhar, o que pode acontecer, uma cagada, ótimo, estarei muito feliz. Agora, não espero nada desse jogo. Notícia fresquinha, Nathan Fernandes do Grêmio é o que crava o perfil. Não sou eu que estou falando, tá? Estou lendo uma notícia. Manchete, Nathan Fernandes do Grêmio será jogador do Botafogo por 7 milhões de euros. Crava perfil. Nathan Fernandes será jogador alvinegro em 25. Crava o perfil Transfers 24 horas no X. Essa terça-feira, dia 11/2. A informação é de que a negociação com o Grêmio está fechada e o anúncio será realizado em breve. O ponta tem 19 anos, será comprado por 7 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, e assinará vínculo de longa duração com o Botafogo. Nathan Fernandes atualmente está na Seleção Brasileira Sub-20, junto com o Jair, que disputa o Sul-Americano da categoria e obteve classificação para a Copa do Mundo Sub-20. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que chegar aqui no canal. Notícia do Fogão, 4 planos de membros para você ajudar, não só com as fontes de ajuda grátis, mas financeiramente também no canal, com R$3, com R$5, a partir de R$5 aí, vários valores diferentes, cabe todos os bolsos, tem para todos os gostos, se ajuda muita gente, valeu? Tamo junto sempre, até o próximo vídeo, fui!